Muito bom dia a todos, caros senhores e senhoras, que agradecemos a todos agradecemos a vossa presença. É com muito gosto que vos damos as boas-vindas à primeira sessão do ciclo de conversas JPAB Longevidade Mais. Este ciclo nasce de uma convicção clara. A longevidade deixou de ser apenas um tema demográfico ou social. É hoje um dos grandes desafios jurídicos do nosso tempo. Na JPAB, entendemos que o direito tem de acompanhar esta transformação, não apenas reagindo, mas antecipando os seus impactos nas políticas públicas, na organização social e na vida das pessoas. Foi nesse contexto que criamos, já em 2022, a nossa Desk Longevidade Mais, coordenada pela minha colega Joana Silva Aroso, e temos vindo a desenvolver um trabalho consistente nesta área, cruzando reflexão jurídica, prática e intervenção institucional. A sessão de hoje, dedicada ao Estatuto da Pessoa Idosa recentemente publicado, marca o início deste ciclo e pretende precisamente isso, abrir um espaço a uma reflexão exigente, plural e crítica. Temos connosco um painel internacional de grande qualidade, que muito nos honra e a quem muito agradecemos. E estou certo de que teremos uma conversa relevante para todos os que se interessam por estas matérias. Joana, passo-te agora a palavra. Muito obrigado a todos. Muito obrigada, Pedro, pelas palavras iniciais e bom dia a todos. Eu trago aqui alguns dados para lançar e enquadrar a nossa conversa. Portugal tem hoje cerca de 2,6 milhões de pessoas com 65 ou mais anos, o que representa aproximadamente 24% da nossa população. Mas este, evidentemente, não é apenas um dado demográfico, é, antes de mais, um sinal de progresso e pelo qual nos devemos regozijar. A esperança de vida em Portugal situa-se hoje nos 81,5 anos, e aos 65 anos uma pessoa pode esperar viver, pelo menos, em média, mais 20 anos. Ou seja, estamos a falar de um período muito significativo da nossa vida, após a idade tradicionalmente associada à idade de reforma, e é um tempo que cada vez mais se espera que possa ser vivido com autonomia, com participação e com qualidade de vida. Este aumento de tempo de vida resultou sobretudo da melhoria das condições de saúde e da redução da mortalidade nas idades mais avançadas, e há um dado também particularmente expressivo mesmo no nosso país, é que o número de pessoas com 100 ou mais anos também aumentou cerca de 77% na última década, ou seja, nós não estamos apenas a envelhecer, estamos a viver mais e a viver mais tempo mesmo nas idades mais avançadas. Mas este aumento da longevidade também traz desafios muito concretos e nem todos os dados são positivos. Em 2023, em Portugal, a taxa de pobreza da população idosa foi de cerca de 21%. Mais de 500 mil pessoas idosas vivem sozinhas. E sabemos que o envelhecimento em Portugal também é muitas vezes marcado pela solidão, pelo isolamento e, em alguns casos, pelo abandono, pela institucionalização não desejada e um enorme conjunto de desafios. E a isto soma-se ainda uma realidade menos visível, a violência contra as pessoas idosas, muitas das vezes em contexto familiar, continua a existir, e um cenário que não podemos ignorar, que é o facto de as estimativas apontarem para cerca de 200 mil pessoas com demência em Portugal, num quadro que tenderá a agravar-se nos próximos anos. Nem todas as coisas são positivas, há efetivamente muitas fragilidades que têm que ser abordadas, e isto significa que, como eu dizia inicialmente, não estamos perante um fenómeno estritamente demográfico, estamos perante uma transformação estrutural, e essa transformação exige respostas adequadas. É neste contexto, é com estes dados que é publicado em Portugal muito recentemente o Estatuto da Pessoa Idosa, que hoje queremos pôr em cima da mesa e queremos discutir, queremos perceber o que representa, o que acrescenta ou não acrescenta e se responde de facto a estes dados, a esta realidade que acabamos de descrever. Este debate foi muito pensado com uma intenção muito clara, trazer a esta conversa juristas e não juristas, para poder confrontar o direito com a realidade prática também de quem está no terreno, porque muitos dos desafios do envelhecimento não se resolvem no plano normativo, resolvem-se, como o Pedro dizia, na vida concreta das pessoas.
E aproveito para dizer a quem nos acompanha, agradecendo a presença de todos, que não vamos ter interação direta em áudio ou em vídeo, mas que podem colocar as vossas questões ou observações, comentários no chat, que procurarei depois trazer no final para a nossa discussão. Recebemos também, e agradecemos por isso, uma mensagem da senhora vereadora da Coesão Social, da Saúde e Proteção Civil da Câmara Municipal do Porto, que não pode estar presente, mas nos fez questão de enviar esta mensagem. Vamos partilhá-la depois no chat. O Pedro já disse, e eu reitero, temos connosco um painel que muito nos honra. Temos connosco o Dr. João Iotti, advogado, professor universitário e presidente da Comissão Permanente dos Direitos da Pessoa Idosa da Ordem dos Advogados do Brasil, em São Paulo, que se tem dedicado à formação e à defesa dos direitos das pessoas mais velhas contra todos os tipos de violência, entre outros temas. O Dr. José Carreira, presidente das Obras Sociais de Viseu e da Associação Stop Idadismo, representando também em Portugal o movimento ibero-americano com este mesmo nome, lançado em 2021 com o propósito de combater e eliminar a discriminação em razão da idade. A doutora Leire Cosgaia, consultora em gestão de mudança e responsável pelos projetos sociais e de internacionalização da Fundação Cuidados Dignos, que tem como missão sensibilizar e promover o desenvolvimento da qualidade de vida das pessoas cuidadas. O Dr. Mauro Oliveira Freitas, advogado também especializado em direitos da pessoa idosa, presidente da Associação Brasileira do Cidadão Sénior e vice-presidente do Conselho do Idoso do Distrito Federal, que tem desenvolvido um trabalho extraordinário na capacitação das pessoas mais velhas e na defesa da visão do exercício de direitos como uma questão de cidadania. E, finalmente, a doutora Paula Guimarães, também licenciada em Direito, jurista, com um percurso profissional de referência nas áreas da economia social, da intervenção social, do voluntariado, e uma das pessoas em Portugal que mais tem estudado e praticado, arrisco dizer, os temas que relacionam o direito com a longevidade. Portanto, agradeço aos nossos convidados, obrigada por este bocadinho que dedicaram também ao nosso painel. Para organizar a nossa conversa, eu propunha três momentos, três eixos fundamentais. Primeiro, olharmos para o Estatuto em si, depois pensarmos na aplicação prática do Estatuto e depois fazermos aqui uma reflexão para o futuro. E começava por dirigir uma mesma pergunta a todos, pedindo que respondam de acordo com as vossas experiências e contextos, que é a seguinte: tendo presente o contexto que tracei no início, os dados que trouxe para cima da mesa, e olhando para o Estatuto enquanto um instrumento normativo, nós temos perante um verdadeiro quadro de direitos com uma capacidade transformadora ou perante uma enunciação de princípios cuja eficácia dependerá quase inteiramente de políticas públicas, de outros instrumentos normativos? Gostava de vos ouvir sobre isto. Não há uma ordem específica, portanto, quem quiser começar. Ô, Joana, deixa eu... Já que eu acho aqui que eu sou um dos mais velhos, né? Já que o tema é longevidade ativa e saudável, quero os primeiros saudar a todos, dizer que é uma honra e uma alegria estar aqui hoje acompanhado de pessoas tão caras para esse assunto. Bom, com relação à minha primeira impressão, doutora Joana, eu vejo que o Estatuto levantou muito mais questões de reafirmar, né, a necessidade do cuidado e atenção da pessoa idosa do que transformar a legislação para dar algum tipo de resguardo, garantia que talvez não houvesse na legislação portuguesa. Aqui no Brasil, nós temos uma linha diferente de amadurecimento da legislação que levou ao Estatuto da Pessoa Idosa. Nós temos aqui uma interferência, primeiro, da Declaração dos Direitos Humanos, depois nós tivemos essa mesma declaração considerando o direito do envelhecimento como algo estritamente ligado às pessoas idosas, né, e aos direitos do ser humano. Isso implicou numa interferência e numa moldagem da nossa Constituição de 88,
que pela primeira vez no Brasil trouxe e escreveu com letras muito claras o direito do direito da pessoa idosa e quem deveria ter a obrigação desse resguardo, que é a família, a sociedade, o Estado. Depois da Constituição, nós tivemos a Política Nacional da Pessoa Idosa aqui no Brasil, uma lei específica, em 94, com uma alteração em 96. E desse arcabouço, somado com alguns princípios, inclusive da OMS, algumas convenções, é que nós chegamos ao Estatuto. Aí vão me perguntar, bom, mas então o Estatuto é que trouxe a legislação que garante o direito da pessoa idosa no Brasil? Não. Né? Nós tínhamos já direito penal, nós tínhamos direito no Código Civil, o próprio direito constitucional, mas aqui no Brasil o Estatuto ele trouxe algo que eu não vi no Estatuto aí de Portugal, que é alguma legislação que pode trazer punição para quem não cumpre direitos ligados ao direito da pessoa idosa. Então, nós temos um capítulo aqui na parte final do Estatuto da Pessoa Idosa que trata da legislação e do que é criminalizado em razão de fazer algum tipo de transgressão ao direito da pessoa idosa. Então, por exemplo, para fazer o fechamento aqui, o idadismo no Brasil, o preconceito por idade, em si, não é um tipo legal que, por si, já gera a criminalização do ato. Mas, por outro lado, se for de uma discriminação, algo ligado à idade e à condição da pessoa 60 a mais, aí nós temos, dentro do Estatuto da Pessoa Idosa, a previsão de que essa discriminação deve ser punida, né, com multa e até prisão. Então, é esse aspecto que diferencia um pouco, eu senti falta no Estatuto da Pessoa Idosa de Portugal. Joana, se calhar então para fazermos nacional e internacional, sim, e também para trazer aqui um bocadinho de contraponto, quero começar por agradecer o convite para estar aqui, e é um convite arriscado, porque a doutora Joana sabe qual é a minha opinião sobre o Estatuto e, portanto, agradeço-lhe muito a coragem de me convidar para este momento, cumprimentar todos os colegas e dizer que eu acho este Estatuto um embuste, para ser meiga, não é? Eu sou profundamente contra um Estatuto para a pessoa idosa, acho que é um documento perigoso, é um documento redundante, nada atrás de novo. Todos os direitos que estão contidos no Estatuto já estavam previstos noutras disposições jurídicas. Pelo contrário, descontextualiza os direitos e arruma-os indiferenciadamente. É um Estatuto que parte de um pressuposto idadista, que é a categorização das pessoas em razão da idade, junta dentro do mesmo grupo hegemónico pessoas com 66 e 9 meses, 66 anos e 9 meses, com pessoas com 110, portanto, esbate completamente toda a diferença que existe entre estas pessoas e, acima de tudo, arruma-as numa categoria como se pessoas idosas fossem todas iguais e como se as pessoas idosas não fossem adultos. E o nosso direito português já defende em todas as dimensões os adultos, como defende as crianças, e não precisa de os defender em razão da idade. Depois é também um estatuto perigoso por esta mensagem que passa. É que todas as pessoas mais velhas são vulneráveis. E isso é um retrocesso na abordagem jurídica em Portugal. Porque os últimos, por exemplo, só para falar em 4 diplomas recentes, em que o foco é na vulnerabilidade e não na idade. Ou seja, a idade não é o tema. O que é o tema é efetivamente a vulnerabilidade. E é o caso, por exemplo, do regime do maior acompanhado, em que é completamente transversal, o que está em causa é a perda da capacidade cognitiva e não a idade. É o caso do Estatuto do Cuidador Informal, que o que está em causa aqui é a pessoa cuidada independentemente da sua idade. É o caso, por exemplo, da Lei dos Direitos das Pessoas em Contexto de Doença Avançada e em Fim de Vida, que nada tem a ver com a idade. E é o caso da Lei da Saúde Mental, que nada tem a ver com a idade. Portanto, toda a tradição portuguesa era no sentido de olharmos a vulnerabilidade, corrigir as desigualdades, tendo por base aquilo que afeta as pessoas e não categorizá-las
artificialmente em razão da idade. Os fatores que a doutora Joana referiu logo no início são completamente transversais a todas as gerações. E, portanto, não se pode, quando se fala da pobreza, a pobreza é transversal. Em Portugal nós temos 12% das pessoas na vida ativa que são pobres. Portanto, a pobreza não afeta apenas as pessoas mais velhas. Aliás, as maiores fortunas em Portugal são pessoas mais velhas. Portanto, como é óbvio, há muitas exceções a contrariar essa regra, nem tudo são pensões sociais baixas. Depois, a solidão não afeta só as pessoas mais velhas, pelo contrário, há estudos que demonstram que as pessoas mais velhas em Portugal reagiram melhor ao Covid do que os jovens. Os problemas de saúde mental afetam mais os jovens em Portugal neste momento do que afetam as pessoas mais velhas e a sua capacidade de resiliência. A demência não afeta só as pessoas mais velhas, é cada vez mais precoce e, portanto, todos os problemas sociais complexos que nós enfrentamos hoje nada têm a ver com a idade. São completamente transversais a toda a geração. Portanto, parece-me que é completamente contraditório e perigoso dar-nos a imagem de que as pessoas mais velhas, só porque têm mais de 66 anos e 9 meses, ainda por cima, porque está indexada a idade da reforma, é completamente artificial, só por causa disso precisam de um estatuto. E, portanto, são cidadãos adultos de segunda categoria que precisam de ser protegidos relativamente aos demais. Portanto, acho uma abordagem que envia um sinal à sociedade muito perigoso, que é em si mesmo um exercício de idadismo dos mais graves que eu tenho visto em Portugal. E só para referir mais dois aspectos, além de ser redundante, porque nada traz de novo, eu diria quase que é direito para totós, ou seja, resolveu arrumar no mesmo diploma uma quantidade de artigos provenientes de outras disposições sem contexto, sem enquadramento, e mais, é falso, e dá uma imagem falsa aos portugueses que têm dos mais elevados níveis de iliteracia jurídica. Ou seja, dá a ideia de que aqueles direitos não existiam, pior, dá a ideia que aqueles direitos foram criados especificamente para as pessoas mais velhas, o que é falso. Porque todos esses direitos já existiam, dirigidos a todos os cidadãos maiores de 18 anos. Por último, queria só dar uma nota ainda sobre este estatuto que me parece que é grave. É que apresenta conceitos, ou melhor, mais duas notas. Apresenta conceitos errados, perigosamente errados, portanto, volta a falar, por exemplo, da família de uma forma abstrata, como se fosse uma pessoa coletiva, e nos seus deveres para com a pessoa mais velha, e, portanto, uma abordagem completamente desatualizada, não é? Nós temos um instituto de obrigação de alimentos com obrigações entre pais e filhos completamente desatualizado e desajustado à realidade, que devia ter sido mudado, esse sim. Por outro lado, apresenta, por exemplo, só para vos dar um caso, introduz uma coisa que essa sim é nova, mais valia terem estado quietos, que é o voluntariado sénior. Eu não sei o que é o voluntariado sénior, não é? Voluntariado é feito por pessoas para pessoas. Porque é que há de ser voluntariado sénior, não é? Como agravante, é que apresenta o voluntariado sénior como uma prescrição social, que contraria a lei 71/98 do voluntariado. Ou seja, o voluntariado não é para combater nem a solidão dos idosos, nem o seu burnout, nem prevenir problemas de saúde mental. O voluntariado é um serviço aos outros e à comunidade, não é prescrição social. Portanto, está eivado de erros graves de concepção. E por último, acho que é a manifestação clara de uma cobardia legislativa, porque efetivamente não só não regulamentou, como o Dr. Mauro Freitas e muito bem disse, não regulamentou o que precisava de ser regulamentado, ou seja, não apresentou medidas concretas para a implementação dos direitos que já existiam, como por outro lado teve medo de mexer naquilo que é preciso mexer, que é, por exemplo, no Instituto da Obrigação de Alimentos e no direito sucessório, que neste momento prejudica gravemente as pessoas mais velhas em Portugal. E pronto, só para aquecer as águas. Obrigada. Maravilha, acho que temos aqui muito caminho para trilhar e eu passava a palavra agora assim, de uma forma mais orientada ao João Iotti. Acho que é muito interessante partirmos destas duas visões diferentes, também oriundas de realidades diferentes e afunilando um pouco mais a questão, sem perder de vista a questão originária. João, de facto esta fragmentação de expressão de direitos, mais a forma como o Estatuto está redigido, isto pode ou não contribuir para uma ainda maior discriminação das pessoas mais velhas que supostamente o Estatuto visava proteger? Bom dia a todos os colegas, Joana, parabenizar
essa iniciativa, né, de grande impacto social, acadêmico. Também aqui cumprimentar os colegas, Dr. Mauro, também aqui do Brasil, do Distrito Federal, prazer revê-lo. Olha, eu tenho um pouco... muito interessante o ponto que a doutora Paula trouxe. Eu gostaria apenas de destacar, Joana, três tópicos aqui para a gente talvez amadurecer. Como o doutor Mauro comentou, aqui no Brasil nós tivemos um reflexo histórico de algumas reivindicações, né? Então, o Estatuto aqui no Brasil ele acaba sendo esse reflexo de algumas conquistas sociais, né? Então, desde 88, que na Câmara, né, no nosso poder aqui legislativo, essa pauta é levantada e levada pelos legisladores, né? No entanto, no que se refere à parte jurídica, quando nós analisamos esse cenário jurídico da prática do judiciário, a gente percebeu que teve uma judicialização da velhice aqui no Brasil, né, com o passar do tempo. Então, é talvez um sentido contrário de políticas públicas de prevenção. Como o doutor Mauro também comentou, nós tivemos um rigor penal expresso no capítulo específico do Estatuto da Pessoa Idosa, com crimes específicos e, recentemente, até com um aumento de pena, podendo chegar até 12 anos de reclusão para maus tratos. E, então, a gente tem esse cenário de punição versus prevenção, né? Ou seja, quando a falha nessa rede de proteção, né, demonstrando, na verdade, né, uma falha nessa rede de proteção, então a gente pune mais porque a gente falha em ter uma rede mais concreta de proteção. Então, no que se refere a esses aspectos de proteção, principalmente em cenários de grande vulnerabilidade, por exemplo, pessoas idosas institucionalizadas em situação ali de violência, o Estatuto ele é uma ferramenta muito utilizada nesse sentido de efetividade e acesso à justiça também, porque a tramitação ela tem uma prioridade. Então, nesse aspecto processual de acesso à justiça e de intervenção para situações mais extremas de violência, o Estatuto tem demonstrado uma efetividade e não sendo uma norma simbólica nesse aspecto. Também destacar, por fim, que o Estatuto trouxe também os canais de denúncia, né? Aqui no Brasil nós temos alguns canais oficiais de denúncia. Então, por exemplo, o Disque 100, que é um canal do governo federal, canal de denúncia de direitos humanos. Temos os conselhos de direitos, né? Então, municipal, estadual e federal, que também é um acesso de denúncia. E a criação de delegacias específicas para tratar de crimes contra a pessoa idosa e varas específicas no judiciário para tratar de temas também relacionados à pessoa idosa, trazendo assim uma discussão, né, sobre também essa especificação, né, de instrumentos jurídicos e para receber, né, essa demanda. Obrigada, João, por estes inputs relativos também à realidade brasileira que nos fazem refletir, efetivamente. E eu gostava de ouvir aqui o José e a Leire também um pouco sobre isto, que é até que ponto é que, efetivamente, a idade anda associada à vulnerabilidade. Isto é uma presunção nossa, isto contribui ou não para o reforço do idadismo, que sabemos que é, se calhar, uma das razões que mais fragiliza, efetivamente, a pessoa idosa naquilo que é a sua vida, a sua realidade cotidiana. O José, com este enfoque na sua resposta, por favor, nesta questão, e a Leire muito na ótica daquilo que, na sua experiência, é o efetivo acompanhamento de pessoas com vulnerabilidade, pessoas idosas com vulnerabilidade. Muito bom dia a todos e a todas. Agradecer à JPAB este convite para estar aqui hoje com este painel de pessoas que umas conheço melhor, outras menos bem, mas ainda assim que conheço também daquilo que é o trabalho que vão fazer nestas áreas jurídicas, que para mim obviamente são complexas e nas quais eu não me atrevo muito a comentar muito. De qualquer das formas, em primeiro lugar, também agradecer à Joana e à JPAB o trabalho que foi feito
para que hoje exista a palavra idadismo tal qual ela está definida no dicionário da Academia de Ciências de Lisboa, e estamos a falar de uma atitude de discriminação e preconceito em função da idade, ponto, porque não era assim que ia ficar atitude de discriminação e preconceito em função da idade, sobretudo em relação às pessoas mais velhas, e portanto conseguimos em tempo útil e graças ao esforço da Joana Aroso, e ao bom senso e à boa vontade, porque a pessoa também já acreditava nisso, da senhora diretora, portanto, da Academia de Ciências de Lisboa, e isso foi muito importante, porque efetivamente aquilo que não consta no dicionário, muitas vezes até me diziam isso, o que é que tu estás a falar se isso nem está no dicionário? Portanto, e aqui a questão tem que ver com a visibilidade ou invisibilidade, neste caso das pessoas mais velhas. E aquilo que nós sabemos é que efetivamente aquilo que nós devíamos estar a festejar, que é a nossa esperança média de vida, no caso de Portugal, ser bastante elevada, uma das mais elevadas do mundo. Neste momento acho que somos o segundo país mais envelhecido da Europa, julgo que é assim. Nós não estamos a festejar, porquê? Porque efetivamente o estigma, o preconceito que existe em relação à idade e em relação às pessoas mais velhas, leva-nos, muitas vezes, a categorizá-las a todas da mesma forma. Ou seja, como se por um passo de mágica, a partir de uma determinada idade, agora parece que já é com base na idade da reforma, também vai mudando em função das necessidades económicas / necessidades da segurança social, mas isso é toda uma outra, e também do mundo laboral, isso é toda uma outra questão, como se deixássemos de valer, ou seja, temos o interruptor, ligamos e desligamos, e a partir de hoje tu passas a ser doente, tu passas a ser dependente, tu não tens autonomia e, portanto, precisas de quem cuide de ti, quem decida por ti, etc, etc, etc. E, portanto, esta é uma questão que nos preocupa há muito tempo, porque, efetivamente, sendo a terceira forma de discriminação depois do racismo e do sexismo, continua a ser uma discriminação invisível, incontestada e insidiosa, ou seja, ela está em todo lado e com uma outra questão que é absolutamente relevante, que é nós sujeitamos a ser vítimas deste preconceito em função da idade em várias fases da nossa vida. Como se diz aqui em Portugal, já a formiga tem catarro, portanto, és muito novo para isto e para aquilo, ou já estás muito velho para isto e para aquilo, e esta é que é a questão que nos preocupa bastante. Relativamente ao estatuto, muito rapidamente, eu tinha esta questão, porque então, mas vocês, a associação, defendem o estatuto. Nós não defendemos o estatuto e provavelmente muito menos este estatuto, que é uma outra questão. Embora me parece que a existência deste estatuto pode ter aqui um elemento positivo, que é dar a visibilidade a este tema que nós de facto precisamos. A questão é que visibilidade. E como é que esta visibilidade se vai transformar, se vai agravar o assistencialismo, o paternalismo ou se vai contribuir para capacitar as pessoas, para elas terem voz, perceberem que têm voz e que têm direitos. E esta é que é a grande dúvida, e de facto eu tenho vindo a ouvir a colega, a doutora Paula Guimarães, há muito tempo, e na verdade, primeiro estranha-se e depois entranha-se, e quando vamos de facto ao osso e àquele que é o documento, percebemos que se calhar, infelizmente, podemos estar muito mais perto de contribuir para um maior assistencialismo, maior paternalismo, do que para aquilo que se desejava com este estatuto, que é contribuir para maior autonomia, contribuir para maior poder de decisão e evitarmos aquilo que está a acontecer todos os dias, que é infantilizar as pessoas e, no limite, maltratar as pessoas. E eu fui ver aquilo que nós tínhamos no ponto 3 das nossas prioridades estratégicas, e aquilo que diz é exatamente isto. Então, os colegas do Brasil, discussão da premência e importância da adoção de um diploma de legislativo para ampliar a proteção e agravar penas quanto a delitos contra as pessoas idosas, é exemplo do que acontece no Estatuto da Pessoa Idosa. E pronto, este era o tópico, porque efetivamente há uma realidade que nós não podemos continuar a não querer ver que existe em Portugal, porque efetivamente os maus tratos às pessoas idosas são uma realidade em Portugal, acontecem nas organizações, mas há aqui um ponto que é bastante relevante. Acontecem essencialmente no seio das famílias. E eu isso também não vejo aqui protegido em lado nenhum neste estatuto ou neste estatuto que aqui está. Portanto, para nós o que é importante é perceber que a legislação ajuda, obviamente, e combater o idadismo exige uma legislação apropriada, mas, e este é um ponto muito importante, mais do que legislação, existe uma mudança cultural, política e educacional. E volto aqui à questão, a centralidade na alteração do combate a este ismo e a todos os outros ismos, ao racismo, ao sexismo, tem que ter a chave na educação. E aquilo que me parece que é absolutamente fundamental, que não temos em Portugal, é que existe uma estratégia nacional para a longevidade. E depois temos uma estratégia bem pensada, bem definida do que é que nós queremos, e então se calhar começamos a pensar peça a peça como é que podemos enquadrar, porque senão tudo fica um pouco desgarrado. E ainda no estatuto eu vejo com muita dificuldade como é que ele se vai concretizar, como disse a doutora Paula, eu concordo, não se percebe como, não se percebe com que orçamento, quem é que o vai operacionalizar, e mesmo para terminar, Joana, eu
sinceramente, só me posso rir para não chorar quando, por exemplo, nos dizem o seguinte, e passo a ler, artigo 15º, o Estado capacita as instituições do setor social e da saúde e as autarquias locais para respostas que privilegiam a autonomia da pessoa idosa no seu domicílio. Nunca vi. E também não estou a perceber como é que o vão fazer. E ficar-me-ia por aqui para já. Obrigado, Obrigada, José. E com esta parte final daquilo que disseste, passamos diretamente para a Leire para poder comentar esta suposta articulação, não é, entre o Estado, os parceiros locais e a sobrecarga das famílias, sobretudo quando efetivamente a idade pode estar associada a uma situação de maior vulnerabilidade em que é preciso cuidar. Leire. Bueno, muchas gracias por la invitación, Joana. Yo de momento no puedo hablar en portugués, cada vez entiendo un poquito más, pero yo sé que entendéis perfectamente el castellano, así que nosotros tenemos una experiencia en España que el tema de la legislación es muy importante, es realmente una de las herramientas que sí transforma la sociedad a nivel cultural, pero que lleva su tiempo también. O sea, no solamente un instrumento como un estatuto de persona mayor, únicamente como ese recurso es insuficiente. Se necesita detrás implementar medidas complementarias, como ha comentado José Carreira, todo lo que tiene que ver con sensibilizar a la sociedad, qué entendemos por autonomía, qué decisiones puede tomar una persona cuando tiene demencia, desde dónde cuidan los profesionales del cuidado, pero también los cuidadores informales. ¿Cómo decido yo cuando tengo que cuidar a una persona que tiene demencia y tal vez no puede expresar sus derechos, ¿no? Entonces, ahí sí que nosotros que trabajamos directamente con potenciar un modelo de cuidado digno, ¿no? Que es una de las cosas que recoge en el artículo 6 el estatuto, la autonomía, la dignidad y el cuidado, ¿no? Pues cómo trabajamos y formamos, se necesita mucho trabajo en la sociedad. Y las leyes de obligado cumplimiento pues son un gran recurso para esto. Ejemplos de leyes que han sido transformadoras en España, pues tenemos hoy, que es noticia, ¿no? El caso de Noelia, de una chica con el tema de la eutanasia. Se ha tenido que legislar para que una persona pueda decidir morir con dignidad. Entonces sí que es un recurso el tema de la legislación, sí, avanza a que la sociedad vaya haciendo esa transformación cultural. Un ejemplo que a mí me gusta mucho poner y que tenemos trayectoria es toda la legislación que ha sucedido para el tema, por ejemplo, de la ley del tabaco. Se empezó en los años 80 a legislar que no se podía fumar en un hospital, que no se podía fumar en un transporte público. Nosotros culturalmente naturalizábamos que se podía fumar. Después de 26 años, en el 2026, a nadie se le ocurre pensar que alguien puede fumar en un avión, ¿no? O sea, es decir, la legislación ha ido avanzando y se han ido introduciendo mecanismos que han permitido que sí que haya una transformación real, pero hay que verlo también con retrospectiva. Estamos hablando de mucho tiempo, muchos recursos y potenciar la transformación cultural requiere un poquito de lo que he comentado y de lo que han señalado también los expertos. Obrigada, Leire. Efetivamente, muito mais difícil do que mudar a legislação, aliás, às vezes até é relativamente fácil alterá-la, é mudar as mentalidades, não é? Resta saber se a legislação contribui ou não e em que medida para essa mudança. Há aqui um aspecto interessante que podemos refletir a partir do Estatuto. O Estatuto, como o José, penso que foi o José que salientou, privilegia a permanência no domicílio, não é? E diz que se vai reforçar, o que pretendem é dizer que se vai reforçar o apoio domiciliário e o apoio aos cuidadores. A partir desta norma, enfim, de enquadramento, e conhecendo na prática aquilo que é a realidade portuguesa e brasileira, do apoio domiciliário, das pessoas institucionalizadas e a sobrecarga existente aos cuidadores formais e informais, o que é que vos suscita de reflexão este aspecto em particular? Se
Se calhar seguíamos a mesma ordem, se acharem bem, começávamos pelo Mauro. Eu estava ouvindo aqui, eu achei ótimo o depoimento de cada um. Realmente, antes da gente partir exatamente para esse assunto, eu vejo um grande diferencial de interpretação do envelhecimento no Brasil. Aqui nós buscamos um privilégio através da prioridade. Sabe? Algo que eu não vi exatamente no Estatuto Português, de ampliar prioridades das pessoas idosas em relação às pessoas que não alcançaram a idade considerada, né, como de uma pessoa idosa, aqui no Brasil, caso 60 anos. Então, aqui a gente tenta privilegiar alguns aspectos, com prioridade no judiciário, questão de transporte público, descontos em participação em shows, em atividades culturais. Então, tem alguns aspectos assim que a gente tenta promover o bem-estar e a participação no âmbito civil das pessoas idosas no Brasil. O que nós temos aqui, e aí choca, entra um pouco na linha do que a gente está conversando, é que a gente percebe mesmo que o Brasil ele se descobriu idoso de uma hora para outra, né? Então, nós não tivemos tempo de envelhecer aqui. O país simplesmente foi para a sua fecundidade lá para baixo, nós não estamos tendo uma reposição da sociedade, e nós ganhamos muitos anos na vida aqui. E isso nos gerou um problema de falta de estrutura de aplicação das legislações que nós fomos bem criativos em criar no Brasil. Então, nós temos uma dificuldade de aplicação de medidas de proteção para a pessoa idosa. Então, isso que é uma coisa que eu vejo que Portugal parecia que já estava bem na nossa frente. Quando eu vi que ia sair o estatuto e achei que fosse consolidar algumas prioridades, ele simplesmente se reportou ao que já havia e era melhor até do que a gente. Porque nos falta estrutura para aplicação de medidas protetivas, por exemplo, que aqui no Brasil nós temos algumas sobreposições que nos atrapalham. Então, como em Portugal, o Brasil também tem o maior índice de violência no seio familiar, quando acontece isso no domicílio, uma senhora agredida, ela cai na chamada Lei Maria da Penha aqui no Brasil. São medidas protetivas mais céleres, que dão mais força para essa proteção, retirar a pessoa agredida ou o agressor, né? E nós não temos ainda, por exemplo, né, isso é uma medida que a gente está buscando aqui no Brasil, uma equiparação com o idoso, né, do gênero masculino. Quando a gente fala também da aplicação das nossas legislações aqui, que dão prioridade para a pessoa idosa, o Brasil já assumiu algumas coisas bem interessantes, como prioridade em fila de avião, né, de atendimento em hospitais, bancos, etc. e tal. Mas a nossa dificuldade é estrutural, né, para dizer assim que a gente tivesse tido um grande avanço, porque efetivamente, quando a gente vai fazer uma medida de proteção, e é isso que eu achei que eu ia ver no Estatuto, uma maior qualificação de Portugal na aplicação das leis já existentes e um pouco mais a priori de um aspecto de prioridade, eu não vi isso. Então, parece que se reporta ao que já tem. E aqui no Brasil, a gente queria aprender com isso, porque o nosso problema é quando a gente vai tirar um agressor da casa de uma pessoa idosa agredida no Brasil, nós não temos para onde levar essa pessoa agredida. Nós não temos como garantir medida de proteção de afastamento do agressor. Nós não temos, em todos os estados, delegacias especializadas em direito da pessoa idosa. Nós não temos um sistema de garantia da aplicação das prioridades que são dadas à pessoa idosa. Então, nós temos prioridade no judiciário, mas nós não temos uma certeza que essa prioridade está sendo aplicada. Nós temos direitos a 2 passagens de ônibus interestaduais, por exemplo, de graça para pessoas idosas no Brasil, para quem tem uma renda menor que 2 salários mínimos, e nós não temos uma vigilância da garantia desse direito.
Então, essa é um pouco da diferença aqui que eu estava querendo dizer para vocês e perceber, que, de fato, eu achei que Portugal perdeu uma grande oportunidade de aprimorar o que ela já tem. Obrigada, É isso. Paula. Então, se é seguindo a mesma ordem, enfim, e logo na sequência do que o colega Mauro referiu, eu devo dizer que que não concordo com essas medidas para as pessoas mais velhas, não é? A priorização não deve ser feita em razão da idade, deve ser feita em razão da condição de recursos. Uma das coisas que eu mais critico em Portugal é as autarquias, por exemplo, fazerem descontos aos maiores de 65 anos para acederem aos espetáculos ou aos transportes. É errado, tem que se dar descontos às pessoas que não podem pagar. Os jovens, neste momento, apresentam situações de insuficiência económica muito grande e, portanto, a priorização deve ser feita sempre, na minha opinião, em razão da condição de recursos ou em razão da dependência. Não vejo porque é que as pessoas mais velhas vão passar à frente numa fila só porque são mais velhas. Porque há pessoas mais velhas em excelente condição física e há pessoas mais novas com imensos problemas, com doenças que as incapacitam. Portanto, mais uma vez, sempre a tónica na vulnerabilidade, na doença, na dependência, na pobreza e não na idade só por si. A idade por si, não, na minha opinião, não deve ser um fator de diferenciação. No nosso direito, nomeadamente no campo penal, já existem agravantes quando as vítimas são pessoas em situação de vulnerabilidade ou em situação de dependência. Já existem agravantes quando, por exemplo, a vítima está no contexto de violência doméstica, independentemente da idade que tem. Mais uma vez, não é isso que é relevante, na minha opinião. E depois, eu acho que as pessoas mais velhas, só por serem mais velhas, não precisam de medidas de proteção. E eu gostava de introduzir aqui um outro aspecto antes de responder à questão do apoio domiciliário, que é, nós não podemos ver só as pessoas mais velhas como vítimas. Há agressores e há cada vez mais agressores idosos, nomeadamente no contexto das instituições e no contexto da violência doméstica. Só para terem uma ideia, e agora no âmbito do projeto que estou a acompanhar dos cuidadores informais, há imensas mulheres cuidadoras agressoras, idosas, a acertarem contas de muitos anos. E, portanto, esta ideia de que as vítimas são sempre as pessoas idosas não é verdade. Pelo contrário, este é um grande desafio que é colocado, nomeadamente, a países que estão envelhecidos, como Portugal, que é repensar o sistema prisional para acolher pessoas mais velhas. Portanto, nós não temos só delinquência juvenil, não é? Temos gerontodelinquência. Portanto, as pessoas mais velhas são exatamente iguais às outras. Têm os mesmos problemas, a mesma competência para ser agressor, a mesma capacidade de ser vítimas. Portanto, eu acho que nós não podemos embarcar num discurso de proteção das pessoas mais velhas, até porque as pessoas mais velhas serão a maioria. E, portanto, eu acho que nós temos que nos preocupar cada vez mais é com os jovens. Os jovens não têm acesso ao trabalho. Os jovens não têm acesso à habitação. Há mais problemas de habitação com os jovens do que com as pessoas mais velhas. Muitas vezes as pessoas mais velhas perpetuam-se no exercício de funções laborais e na direção de organizações, impedindo a progressão dos mais jovens. E, portanto, nós corremos o risco, inclusive, de pôr uma guerra entre gerações se continuamos no discurso de que temos que priorizar as pessoas mais velhas. Além de que, num país em que a maior parte das pessoas são mais velhas, não as podemos priorizar apenas por esse fator. Relativamente ao apoio domiciliário, eu acho que aqui se falhou claramente, aliás, não se falhou só aqui, foi criada mais uma portaria para experimentar, através de 5 projetos, a ligação entre a área da saúde e a área social para a implementação do apoio domiciliário. Está tudo testado, os diagnósticos estão todos feitos. Há centenas de projetos a funcionar bem em termos de apoio domiciliário. O que falta, mais uma vez, é o investimento adequado, é dinheiro, técnicos e capacitação. No caso dos cuidadores informais, o Estatuto do Cuidador Informal é um conjunto, é uma mão cheia de nada e outra de coisa nenhuma. O Estatuto reconhece os cuidadores informais, mas coloca-os, por exemplo, a receber um potencial subsídio enquadrado no subsistema da proteção familiar, não os reconhece como uma resposta da ação social, não cria condições para a sua capacitação, não valoriza o cuidador informal, nem sequer garante o consentimento informado da pessoa cuidada, e estão os cuidadores informais a ser apoiados por profissionais de referência que, em média, visitam as pessoas de 6 em 6 meses.
Portanto, é isso que temos, graças a iniciativas, nomeadamente como as obras sociais de Viseu ou algumas autarquias que estão a fazer um trabalho notável de criação de apoio aos cuidadores informais numa lógica de proximidade e de complementaridade com o Estatuto. Portanto, isto sim foi uma perda de oportunidade, foi em vez de estarem a brincar aos estatutos, terem musculado a Lei 100 de 2019 com medidas concretas, nomeadamente com o aumento substancial do valor do subsídio, com o reposicionamento do subsídio e com a criação, efetivamente, de respostas de capacitação e de apoio para os cuidadores informais. Mas isso é preciso dinheiro, não é? Para o Estatuto não é, como é um conjunto de statements inócuos, não custa nada ao Estado. E, portanto, foi por aí que optaram. E seguimos então, João, além destas medidas panfletárias, não é, do Estatuto, muitas delas de facto percebemos que têm esse cariz e ficam muito aquém, como o Mauro também já destacou, daquilo que seria desejável. Sabemos bem das divergências e que também nos fazem refletir sobre estas discriminações positivas, não é? E quando é que elas aparecem e porquê é que aparecem e se a pessoa mais velha precisa ou não precisa efetivamente ser protegida e se precisa em razão da idade ou precisa em razão de outros fatores que estão acoplados à idade e que são as suas circunstâncias de vida. Mas eu queria ouvir especificamente o João, o José e a Leire sobre esta questão do apoio domiciliário, da institucionalização e da forma como estas situações se compatibilizam com o direito à autonomia, porque de repente parece que vamos ser todos, não me interpretem mal, mas vamos ser todos obrigados a querer viver em casa. Eu também acho espetacular, à partida, a ideia de envelhecer no lugar e esse lugar ser a minha casa. Mas também não quero que me obriguem a tomar essa opção se eu, por acaso, até me apetecer ir para um lar. Duvido que isso aconteça com a realidade que temos, duvido que seja essa a preferência da maioria das pessoas. Mas e se for? Eu também não gosto que me imponham soluções, não é? Portanto, como é que no Brasil, neste caso para o João, se articulam estas realidades da institucionalização, da autonomia da vontade, do respeito por essa autonomia? Joana, eu gostaria apenas só de fazer um pequeno comentário, aproveitando, porque eu vejo que é um tema importante. Eu acredito também aqui no Brasil, na realidade brasileira, quando nós pegamos os dados oficiais de denúncia, então, por exemplo, no Disque 100, as pessoas idosas, elas são uma segunda categoria que mais recebe denúncia de violação de direitos, incluindo, por exemplo, a omissão de cuidados, que está ali nos primeiros lugares de violência. Então, mostra-se necessário medidas de proteção específicas, né, políticas públicas específicas. E também o acesso à saúde, né, hoje aqui no Brasil nós temos o SUS, né, que é o Sistema Único de Saúde, que o maior usuário desse sistema são pessoas idosas. E por conta desta prioridade, as pessoas idosas conseguem medidas judiciais mais rápidas, né, garantindo, assim, a saúde e não o tempo, né, que talvez não tenha mais tanto tempo para ficar esperando o tratamento. E também o próprio acesso à saúde. Nós temos um judiciário moroso, um judiciário que demora para resolver o conflito, e com a prioridade no judiciário também, essa pessoa idosa se beneficia, né, de determinada celeridade processual, e não esperando anos ali para resolver o seu conflito. No que se refere aos cuidados, nós entendemos também que existe um movimento grande aqui no Brasil sobre o Age in Place, né? Então, o envelhecimento na comunidade, o envelhecimento no bairro. No entanto, nós temos uma realidade social muito diferente, muito segmentada aqui no Brasil. Próprio estado de São Paulo, nós temos bairros que são bairros que possuem estrutura para ter uma Age in Place, um envelhecimento digno, mas no mesmo estado nós temos bairros que não têm acesso à saúde, não têm acesso a uma moradia digna, não têm acesso a saneamento básico. Então, nós temos realidades muito diferentes que eu vejo que a aplicação do Age in Place pode ter dificuldades concretas, né? Então, por exemplo, né, quando aplica em a Cidade Amiga do Idoso, né, um programa internacional, agora o Brasil está nessa rede de cidades amigas dos idosos, eu vejo uma dificuldade de concretização também,
porque tem uma estrutura muito diferente. E pegando também o que a doutora Paula comentou, né, o envelhecimento heterogêneo, né, então cada um envelhece de uma forma, de uma determinada, com muitas variáveis, né, então, de fato, a idade não é um único critério, não pode ser o único critério, a desigualdade, ela apresenta eu acho que uma régua para, talvez, nortear as políticas públicas. No que se refere às institucionalizações, aqui no Brasil nós temos as ILPIs, né, regulamentada pela RDC 502 e outras normas estaduais. Nós temos um grande boom de abertura de ILPIs privadas aqui, então é um momento que muitas ILPIs estão sendo abertas, nem sempre com todas as regulamentações, né? Então tem também uma clandestinidade, mas a gente está tendo esse movimento de abertura de clínicas e abertura de LPIs. E temos as ILPIs públicas também, que não conseguem suprir a demanda, né? Então, nós temos esses dois problemas. Muito obrigada. Ouvimos agora o José, se concordar sobre esta Sim. questão, e a Leire também. Sim, pegando um pouco no que disse o João, de facto em Portugal nós também estamos a assistir, se calhar a palavra é um pouco forte, mas vou dizer lá, a mercantilização do cuidado, não é? E essa é uma questão que também nos deve preocupar a todos, sabendo nós, e neste caso em relação às pessoas mais velhas, que efetivamente Portugal é um país com uma percentagem elevada de pessoas pobres, e sabemos que quando se nasce pobre, em regra, cresce pobre, torna-se adulto pobre e torna-se uma pessoa mais velha muito ou extremamente pobre. E essa é uma questão também preocupante, que é quem é que vai prestar cuidados a estas pessoas que efetivamente não têm capacidade financeira. E, portanto, quem é que vai prestar nos ditos lares, LPIs como no Brasil, que em média têm saído agora alguns números que custam cerca de 2.000 euros em Portugal, em média. Portanto, eu pergunto quem é que efetivamente pode pagar 2.000 euros por mês para estar num lar, com condições, sem condições, e alguns têm, de facto, muito boas condições. Também não vamos diabolizar estas entidades porque elas são necessárias, absolutamente necessárias, mas há outros que, efetivamente, não têm condições absolutamente nenhumas, e ainda existem também em Portugal, João, entidades absolutamente ilegais, irregulares, e que todos nós sabemos que existem. Só que há um problema, é que se elas forem encerradas todas, onde é que são colocadas as pessoas? Este é um primeiro ponto. Relativamente ao apoio domiciliário, obviamente, eu também, se me for possível, quero envelhecer e envelhecer em minha casa. E creio que se essa questão for colocada às pessoas, a maioria quer. A questão, voltamos aqui ao ponto. Provavelmente, as pessoas que têm mais fragilidade social e económica, a pergunta é, têm ou não condições para que o seu fim de vida seja nas suas casas e nos seus domicílios? Porque provavelmente tem uma série de barreiras arquitetónicas, porque provavelmente as casas não estão climatizadas, e, portanto, esta é uma grande dificuldade. E relativamente ao que está enunciado no Estatuto, relativamente também ao apoio domiciliário, parece-me que é muito parecido, talvez até um decalque, daquilo que está a acontecer na região autónoma dos Açores com um programa que se chama Novos Idosos, e que efetivamente ele tem todas estas valências. A questão é, Portugal vai ter capacidade de financiar no apoio domiciliário, portanto, o que acontece hoje, que é alimentação, higiene pessoal, higiene da casa e depois cuidados de saúde, estimulação cognitiva, fisioterapia, eventualmente terapia, outro tipo de terapias. Portanto, como é que isto se vai financiar? É que nós queremos evoluir para o apoio domiciliário 2.0, 3.0, 4.0, obviamente é desejável, mas a mim parece-me utópico, considerando a realidade que nós hoje temos. Mas ter apoio domiciliário no meio urbano é uma coisa, ter apoio domiciliário em concelhos rurais com pontos muito dispersos e com aldeias dispersas onde há uma pessoa, duas pessoas, como é que isto se faz e como é que se garante o financiamento a organizações que fazem este tipo de trabalho todos os dias. E, portanto, parece-nos também que é essencial, e a doutora Paula referenciou isso, para que nós possamos efetivamente potenciar o apoio domiciliário, implica que existam redes de apoio municipais aos cuidadores informais. Isso é absolutamente determinante e pode estar aqui a chave, eventualmente, do sucesso do apoio domiciliário. Porque o que é verdade é que nós sabemos que quem cuida, em regra, está sozinho ou sozinha. Existe uma outra questão também bastante relevante, é que são muitas vezes também pessoas mais velhas, com muitas fragilidades, que estão a cuidar dos seus entes queridos. E, portanto, quem é que, forma
capacita, dá apoio psicossocial a estes cuidadores, arrisco-me dizer cuidadoras, porque em regra são mulheres. Quem é que faz este trabalho? E este trabalho tem que estar integrado e tem que estar em rede. E por isso, de algum modo, aproveitar também para agradecer à doutora Paula e ao IPAV o apoio que nos está a dar para criarmos em Viseu, criarmos no sentido, estamos a dar os primeiros passos em Viseu para criar uma rede de cuidadores informais e que desejavelmente se venha a transformar numa rede municipal de cuidadores informais, porque efetivamente os municípios têm aqui uma palavra a dizer, estão na proximidade relativamente àquelas que são as necessidades dos seus territórios, conhecem as pessoas que têm e creio que se não houver este apoio efetivo, concreto, de uma rede devidamente organizada, dificilmente vamos conseguir, e desculpem-me dizer assim, sair do apoio domiciliário da marmita e da limpeza, que é fundamental, como é evidente, que é básico e temos que prover isso. Mas é insuficiente. Muitas vezes não há sequer capacidade para que alguém vá à casa e fale com o Sr. João, ou com o Sr. José, ou com a Dona Maria. E, portanto, limitam-se a deixar, porque não têm tempo, obviamente, a deixar ficar a comida, fazer o que tem que fazer aquela tarefa e provavelmente não há tempo sequer para conversar com as pessoas 5 minutos. E sabemos que hoje a questão da solidão e do isolamento é grave em todas as idades, como também já foi dito, mas no caso das pessoas mais velhas, às vezes haver tempo para uma pequena conversa já é uma estimulação cognitiva que é absolutamente essencial, tendo em conta também o quadro que existe hoje de demência em Portugal, que temos agora novos dados, já dizer também à doutora Joana, com o relatório da Alzheimer Europe, aquilo que se prevê é que existam cerca de 230 a 240 mil pessoas com demência em Portugal e, portanto, estamos a falar de cerca de 500 mil de pessoas envolvidas nesta lógica que há uma dia de sempre pessoa cuidada e cuidador. Portanto, estamos a falar de 500 mil de pessoas e que se prevê que venha a duplicar ou a triplicar até 2050. Portanto, efetivamente é preciso, de facto, dar condições aos cuidadores informais. Há um estatuto, eu não sou tão pessimista, há um estatuto, é positivo, mas ele tem que ser melhorado e que se efetive de facto, porque muitas vezes aquilo que nós vamos presenciando já não se trata muitas vezes de uma questão só de ter ou não ter direitos, a questão é efetivar os direitos, e este é que é o grande problema. Podem estar devidamente elencados na legislação e ou no estatuto, mas a questão é no terreno, na vida diária das pessoas. Estes direitos são ou não são efetivados? E este apoio domiciliário, sim, mas obviamente tem que ser dadas condições e logicamente tem que haver um investimento forte, porque vai ter custos, obviamente, para o Estado, porque muitas das pessoas não vão ter capacidade de prover todos estes serviços que vão necessitar. Obrigada, José. De facto, estas respostas, quer de apoio domiciliário, quer no sentido institucional, estão intrinsecamente ligadas a esta questão do cuidado, não é? E o cuidado não é o suprir necessidades básicas, como dizias bem, não é? O cuidado é cuidar cada vez mais com humanidade, pelo menos é assim que se espera que seja até ao final da nossa vida. E isto é mesmo um mote para o que eu pretendia, um comentário da Leire, que é o que é que na prática isto significa, ou seja, como é que nós podemos distinguir um cuidado com humanidade, um cuidado que respeita a autonomia, nos vários cenários das respostas sociais, sejam as institucionais, sejam as não institucionais. Sí, muchas veces hay un exceso de idealización del envejecimiento en el domicilio, ¿no? Como a mí me gustaría traer un poco que, por un lado, está el derecho de la persona a decidir envejecer en casa, pero que también puede entrar en conflicto con la calidad de vida del familiar. Eso hay que medirlo. Cuando una persona hablamos que tiene un 100% de dependencia, el apoyo en el domicilio, 24 horas al día, 7 días de la semana, puede significar 4 personas que haya que contratar para que apoyen en el domicilio. Entonces, muchas veces envejecer en el domicilio, en teoría es fácil, pero en la práctica es muy difícil de dar cobertura a esa necesidad. Por eso nosotros trabajamos mucho el hecho de hacer una transición más natural de cuando ya ese cuidado no se puede entregar con dignidad, porque si la persona con demencia se despierta todas las noches, se levanta, no sabe dónde está, tú tienes que cuidar a esa persona, al día siguiente tienes que trabajar, hay veces que entramos en transgredir los derechos de la persona mayor y empezamos a usar contenciones, ¿no? Les ponemos cinturones para que no se levanten de la cama, ponemos barandillas o podemos recurrir también a
que el profesional, el médico, le dé más psicofármacos, ¿no? Una contención química. Entonces, cuando todo eso empieza a pasar en el domicilio, la pregunta es hasta dónde está la calidad de vida de esa persona. Entonces, trabajamos mucho con los centros, las residencias, para que la transición no sea esta cosa traumática, ¿no? De irse a una residencia es como lo peor que te puede pasar ya al final de tus días, ¿no? Entonces, nosotros trabajamos mucho con formar a los equipos profesionales para humanizar ese cuidado y que cuando tú ingresas a la residencia no es que ya no puedas seguir decidiendo, ¿sí? Sino que hay un equipo profesional que hace la diferencia, ¿no? Porque si vamos a cuidar en las residencias igual que se cuida en un domicilio con un cuidador informal, no agrega la residencia. Entonces, nosotros trabajamos mucho formando a los profesionales en las residencias en un modelo de cuidado que realmente está centrado en lo que la persona necesita y con énfasis en que sea libre de contenciones físicas y de contenciones químicas, que haya un buen trato y que la persona con demencia no es capacidad de decidir 0 o 100. Los principios de demencia la persona puede seguir decidiendo. Algunas decisiones las puede tomar. ¿Qué es lo que quiere hacer? ¿En qué actividades quiere participar? Si quiere levantarse antes, si quiere levantarse después, qué ropa, o sea, es decir, la autonomía no se pierde 100%. Puede que haya que complementarlo con apoyo para otras decisiones de tema de propiedades, de temas financieros. Evidentemente que sí, pero no se pierde la autonomía 100% porque haya una demencia, ¿no? Entonces, trabajamos mucho formando a los equipos para que se respete la autonomía de las personas e, además, com qualidade de vida e bom trato. Obrigada, Leire. De facto, é muito interessante esta perspectiva, quase da romantização ou dessa idealização do apoio domiciliário, como se de repente só por envelhecermos em casa todas as outras condições se encontrassem reunidas, não é? E, efetivamente, a especialização que decorre da institucionalização, ou pelo menos que seria desejável que decorresse, podia representar maior segurança e um tratamento também com maior humanidade, sobretudo das situações em que a idade efetivamente apareceu associada à vulnerabilidade, não é? Mas isto entronca, creio eu, com a questão da formação, como a Leire agora dizia no final, da formação tanto dos cuidadores informais como dos próprios cuidadores formais, e nós sabemos que em Portugal isso é um problema, eu creio que no Brasil também o será, mas gostava de ouvir, em primeiro lugar, até os colegas brasileiros aqui presentes sobre esta questão da formação dos cuidadores formais e informais, chamando a atenção ou fazendo aqui a ponte com aquela que me parece ser talvez, não digo a única, mas uma das normas que efetivamente ainda se pode salvar aqui no nosso Estatuto da Pessoa Idosa em Portugal, que é o artigo 17, número 2, que se refere à educação. Portanto, quando eu aqui me referi à formação, estamos a falar efetivamente da formação no cuidado. Mas o artigo 17, número 2 do Estatuto diz que todos os programas de ensino formal vocacionados para a cidadania devem conter matérias relacionadas com o processo de envelhecimento e longevidade, de forma a eliminar preconceitos e a gerar conhecimento sobre o envelhecimento. A mim parece-me, mas gostava de vos ouvir sobre isso, que esta é a formação de base, a capacitação de base que interessa, não é? Normalizar as conversas sobre o envelhecimento como uma etapa natural da vida, desejável, e normalizar também, mas sobretudo preparar as conversas sobre a antecipação desse envelhecimento, a preparação que esta fase da vida exige, tal como exigem todas as outras. Quando estamos à espera de um novo bebé na família, também se prepara a casa. Quando estamos para celebrar um casamento ou vamos viver com alguém, também se prepara essa nova etapa da nossa vida. Mas o envelhecimento, quando se repara, já lá estamos, não é? E não nos preparamos, e o perigo é, eventualmente, decidirem por nós e contra a nossa vontade, devido a essa falta de preparação. Portanto, educação, assim como algo genérico de base enquanto cidadãos para o envelhecimento, na ótica da maior longevidade, e depois formação, cuidadores formais
e informais. Gostava de perceber um pouco como é que isto funciona no Brasil e a vossa opinião sobre este assunto, e depois seguimos com os nossos oradores portugueses. Obrigada. Joana, eu estava ouvindo aqui, realmente é muito interessante a gente perceber como o envelhecimento ele é diverso, né? Ele é heterogêneo, é difícil a gente, como a gente estava falando aqui, a doutora Paula também, no Brasil a gente teve uma tendência de priorizar o direito da pessoa idosa até como uma conscientização social. Ontem eu estava fazendo uma reunião com o Ministério dos Direitos Humanos aqui no Brasil, tratando exatamente da questão do envelhecimento, de quem cuida, o Renadi, ou Renadip, né, como agora é no Brasil, que é uma rede nacional de cuidado da pessoa idosa. E exatamente nós estamos começando a construir isso. Primeiro a gente quis dar prioridade, nós estamos agora querendo ressaltar a importância da inclusão, que esse momento na Secretaria Nacional da Pessoa Idosa teve uma atenção muito interessante, porque nós estamos resgatando, primeiro, para colocar as pessoas no mesmo ambiente para a gente entender as reais necessidades. O Brasil é muito grande. Se falar de aplicação do direito da pessoa idosa no Rio Grande do Sul, ou falar em São Paulo, ou falar lá na região do Amazonas, é extremamente desafiador. Ao mesmo tempo, a gente agora está começando a falar nessa rede de proteção. O que precisa? Existem muitos princípios, nós temos aqui no Brasil, e está sendo discutido bem agora, a Política Nacional de Cuidados. E dentro desse contexto, a gente vem tratando de vários assuntos. Um, por exemplo, é a formação, exatamente, da mão de obra, e quem é que cuida de quem precisa ser cuidado, e quem cuida de quem cuida. Porque nós estamos percebendo que cuidar de uma pessoa idosa sem um amparo, que seja do Estado, ou uma condição até familiar, e aí entra a questão de nós não termos, pelo menos no Brasil, uma educação financeira para nos prepararmos para o momento do envelhecimento, né? Acaba que isso impacta, né? Aqui no Brasil nós temos esse fator que complica. Nós temos o envelhecimento acelerado, somado por uma população que não envelheceu enriquecendo antes. Né? Claro, comparar Brasil com Portugal pelas dimensões e até questões econômicas é bastante difícil. Então, aqui nós fizemos primeiro um destaque que envelheceu direito. Parece básico, mas foi importante. Depois nós estamos fazendo um processo de inclusão. Depois nós estamos preparando uma rede nacional de cuidados e de proteção ao envelhecimento. E nós temos aqui alguns órgãos que têm que se conversar melhor, para que haja garantias de envelhecimento, cada um na sua maneira de envelhecer. Mas nós temos que ter essas garantias. E realmente o mais desafiador hoje é a qualificação de alguém que se vê na obrigação de cuidar de alguém sem ter sido preparado para tanto. E se nós, como família, vamos buscar pessoas preparadas para isso, aqui no Brasil, além da falta da qualificação da mão de obra, do não reconhecimento da profissão, né, como bem estruturada, a profissão do cuidador, nós ainda temos muitas discussões. E agora nós estamos agravando porque as pessoas estão envelhecendo no Brasil, as pessoas envelhecidas e famílias precisam trabalhar, precisam sair e precisam deixar alguém nesse cuidado. Essa pessoa não tem qualificação e nós temos uma coisa no Brasil aqui, que é a Justiça do Trabalho. E nós estamos tendo muitas pessoas desqualificadas, sendo aplicadas as regras da lei do empregado doméstico para pessoas não qualificadas que estão cuidando de pessoas idosas. Estamos tendo algumas condenações aqui extremamente graves no Brasil, tá? Por uma falta de entendimento, inclusive, Joana, dos juízes mesmo, aí é que entra a questão de contextualizar tudo isso, porque os juízes não entendem, numa justiça do trabalho, por exemplo, quando nós estamos diante de um tomador de serviço com início de demenciação ou não.
E o início de demenciação pode levar à hipersexualidade, pode levar à violência da pessoa idosa em relação ao prestador de serviço e ser interpretado de forma precipitada na Justiça do Trabalho como assédio moral, assédio sexual e agravar eventuais condenações por falta de uma cultura gerontológica. Então, efetivamente, é complexo. E o que a gente tem que perceber é que um idoso numa condição não adequada para ser cuidado, ele dá um reflexo em todo mundo. Ele dá um reflexo no vizinho, ele dá um reflexo na família, ele dá um reflexo em todos. Então, efetivamente, o ambiente de suporte para que as pessoas possam cuidar, ser cuidadas, né? E também orientar quem cuida, porque precisa ser cuidada também, é extremamente importante, porque as pessoas estão adoecendo nesse ambiente que está sendo criado, sem suporte adequado para as pessoas darem o mínimo de dignidade, principalmente dentro dos lares, né? Aqui no Brasil, só para encerrar, nós temos os mesmos dificuldades. O cuidado de alguém que precisa ser institucionalizado é um horror aqui. Nós temos várias pessoas idosas que são vulneráveis, precisam de um atendimento e um residencial, né, uma instituição de longa permanência para ser acolhida, e nós não temos no Brasil. Nós temos aqui no Distrito Federal lista de mais de 200 pessoas esperando um local para ser institucionalizado, porque não tem família que cuide, não tem local para ser institucionalizado. Então, realmente, passa a ser um flagelo social bastante grande no Brasil pela dimensão e diversidade de ambientes. É realmente um desafio e até um laboratório bem interessante para se analisar vários aspectos. Obrigada, Mauro. João, ouvíamos então também o João sobre isto, educação, formação. Eu entendo também aí que tem dois pontos. Bom, primeiro a educação, né, Joana? Aqui o Estatuto da Pessoa Idosa prevê não só o acesso à educação ao longo da vida para as pessoas idosas, né? Temos um projeto que se chama EJA, aqui no Brasil, que chama Educação de Jovens e Adultos. Esse projeto ele é a principal matriz, né, para essas pessoas idosas que querem retornar aos estudos. E nós temos também uma política pública de inclusão de temáticas do envelhecimento em escolas, né? Então, o Estatuto prevê isso. Na prática, né, no meu entendimento, ainda é uma norma simbólica, porque não vejo essa aplicação na prática, mas temos essa previsão no nosso estatuto. No que se refere aos cuidadores, e aqui eu faço das minhas palavras a do Dr. Mauro, nós temos um grande abismo para esse exercício dos cuidadores formais aqui no Brasil. Então, não é uma categoria de trabalhadores, esse é um primeiro ponto. Então, não temos um sindicato, não temos normas coletivas, não temos a regulamentação dessa profissão no Brasil, que isso, consequentemente, gera uma insegurança jurídica para as famílias que contratam empresas de cuidados. Então, esse é um ponto. E claro que isso também tem as consequências de um eventual processo, como o Dr. Mauro comentou aqui. A parte educacional desses cuidadores, nós temos aqui no Brasil cursos, né, de cuidados, né? Então, o que eu percebo é também esse aumento de cursos e o aumento de empresas que disponibilizam essa mão de obra. Um último ponto sobre a questão do cuidado formal é que também nós temos um fenômeno aqui no Brasil, e é assim, eu tenho a minha família que, por exemplo, eu tenho alguém com Alzheimer ou algum outro tipo de demência, né? E eu quero contratar um cuidador. Então, eu tenho duas opções. Ou eu vou contratar de forma individual, eu vou procurar alguém que pode ser um cuidador aqui, e aí ele vai se enquadrar como empregado doméstico, a lei de empregado doméstico aqui no Brasil.
eu posso fazer isso sem contrato e fazer de forma informal e me sujeitar a possíveis consequências jurídicas, ou eu posso contratar uma empresa de cuidados. E aí essa empresa vai trazer esses cuidadores aqui para minha casa. E eles se responsabilizam por qualquer eventual problema jurídico. O grande ponto aqui, que eu vejo que é um fenômeno aqui no Brasil, as famílias elas contratam essas empresas de cuidados, e essas empresas de cuidados, elas contratam outras pessoas para prestar serviço, primeiro para a empresa e depois para casa. Então, a gente chama de quarteirização. Não sei como fala isso aí em Portugal, mas o que eu quero dizer é que existe uma precarização dessa mão de obra, né? Então, você tem a empresa e depois você tem essa empresa que contrata pessoas diversas, às vezes sem formação, que colocam dentro da residência da pessoa. E essas mesmas empresas podem fornecer para as ILPIs, né? Então, fornecer para as clínicas também, para os residenciais, né? Esse tipo de trabalho. Isso, com essa precarização, a gente está dizendo, a gente pode estar falando também de violações de direitos, porque o cuidado não vai ser realizado como deveria ser realizado, né? Então, esse que eu vejo um grande problema aqui no Brasil, do meu ponto de vista, a falta de regulamentação desse mercado, a falta de discussão da regulamentação sobre esse mercado, e que as empresas acabam tomando esse mercado, e às vezes são empresas que não são empresas sérias. Temos grandes empresas que realizam esse serviço, empresas boas, né, com credibilidade, mas nós temos também esse tipo de empresas que não correspondem, né, à realidade que deve ser. Acredito que são isso, Joana, os meus comentários, e fico à disposição, Sim. caso... Muito obrigada, João. E eu pedi então à doutora Paula um comentário muito breve sobre esta crise dos cuidados, nomeadamente na ótica da formação dos cuidadores formais e informais, mas queria também já fazer aqui um bocadinho depois a ponte para o comentário que vou pedir ao José e à Leire, que é na perspectiva da educação transversal de todos nós enquanto cidadãos para estes temas, do envelhecimento e da longevidade, da preparação, até que ponto é que não é esse o essencial, o instrumento essencial, a ferramenta essencial para o combate ao preconceito, que é a nossa principal intenção quando olhamos para estes temas. Então vou tentar ser muito rápida, mas só dizer que, a propósito que vi no chat, que é um comentário oriundo de Cruz, que a questão da preparação para a longevidade é fundamental, esta educação. Está em curso a preparação de uma estratégia para a longevidade e eu confesso que até tenho medo, porque até agora ninguém foi consultado sobre o processo e, portanto, creio que está outra vez a ser feito no segredo dos gabinetes e isso vai dar mau resultado. Mas só para dizer que em Cruz eu fiz a minha primeira sessão nas todas as universidades de seriedade do município de Cruz, por iniciativa da Câmara, sessões de preparação para a longevidade. E, portanto, é efetivamente fundamental, só este aspecto. Quanto à capacitação, Portugal não está muito melhor, ou seja, nós perdemos uma oportunidade na agenda do trabalho digno para regulamentar claramente os prestadores de cuidados, preocupámos com os empregados domésticos e foi um ganho, mas não há um estatuto do prestador de cuidados formal, só há o do informal. Não estamos ainda a trabalhar no alinhamento das nossas preocupações com a Estratégia Europeia dos Cuidados, cujo um dos pontos fortes é precisamente a valorização dos profissionais que atuam na área dos cuidados. E essa valorização é uma valorização social, mas é também uma valorização financeira. Nós temos que atrair os melhores, temos que pagar bem, isso é fundamental. Não há expectativas de desenvolvimento da carreira. Na economia social, os cuidadores da primeira linha são muito maltratados do ponto de vista dos salários, das expectativas de vida. Temos muitos estrangeiros, nomeadamente brasileiros, a trabalhar nesta área e são fundamentais para nós, porque sem isso nós não conseguiríamos garantir a prestação de cuidados, mas são pessoas que muitas delas vêm sem qualquer capacitação e as próprias organizações não têm tempo de lhes dar a formação necessária. Por último, dizer que esta questão da contratação de pessoas para a prestação de cuidados em casa pelos familiares é particularmente preocupante neste momento, porque apesar das pessoas, algumas terem dinheiro, não conseguem prestadores de cuidados com capacitação, com formação, não há carteiras profissionais
e, de facto, a própria alteração da legislação de trabalho que estamos hoje a discutir não parece preocupada com aquilo que é um dos maiores desafios que nós temos, que é, de facto, a prestação de cuidados às pessoas mais velhas. Uma última nota muito rápida, que é, no que diz respeito ao cuidador informal, estão previstas medidas de apoio à sua capacitação, que na maior parte dos casos ainda não estão implementadas, e a preocupação máxima que neste momento eu tenho é que os cuidadores informais reconhecidos são apenas a ponta do iceberg. Nós temos milhares de pessoas a cuidar de outras pessoas sem qualquer tipo de reconhecimento. E pior, o Estado não reconhece essas pessoas, mas permite-lhes que elas continuem a cuidar. E isso eu não compreendo. Como é que eu recuso um pedido de reconhecimento porque a pessoa não preenche os requisitos e permite que ela continue a cuidar? Portanto, eu acho que, de facto, a situação é muito complicada, muito perigosa e não estamos muito longe do Brasil nesse aspecto. Obrigada, Paula. José Hileiro, uma observação também rápida a este respeito, para depois passarmos aqui à leitura de algumas questões e resposta às questões que estão no chat, que são muito interessantes. Relativamente aos cuidados, foi falada a questão da precarização. Há um termo que a mim me diz bastante, que é o cuidatoriado, não é? Foi cunhado pela Maria Ângela Duran, portanto, conterrânea da Leire, e fala-se em cuidatoriado porquê? Porque, efetivamente, as pessoas passam da precarização para este cuidatoriado, ou seja, são, em regra, pessoas que são socialmente pouco reconhecidas e brutalmente desvalorizadas. Portanto, a área dos cuidados é desvalorizadíssima. Há até expressões muito feias para quem cuida de outras pessoas, enfim. E acima de tudo, não tem boa remuneração, é trabalho super exigente, ao qual não corresponde uma remuneração consentânea. E nas organizações, e eu faço parte de uma organização, de facto, nós temos essa consciência, não temos a capacidade, muitas vezes, de melhorar a massa salarial, com uma maior dificuldade, é que é cada vez mais difícil contratar, em primeiro lugar, e em segundo lugar, ainda mais difícil reter. E sim, se não fossem os imigrantes, neste momento, não sei quem cuidava de quem, e portanto é um problema grave, e por isso também essa outra dimensão de fechar portas, de abrir portas, que não é aqui o tema, é preciso de facto ser bem pensada e bem calculada, sob pena das organizações não terem recursos suficientes para poder cuidar das pessoas. Relativamente à questão da educação e da formação deste ponto 2, ele é absolutamente central, e por isso é que nós, quando da última estratégia que havia para o envelhecimento ativo e saudável, batemos palmas, bom, enfim, finalmente há uma estratégia, só que ela estava enviesada, dissemos isso várias vezes, porque não acautelava o primeiro pilar que está presente na década para o envelhecimento saudável, e esse primeiro pilar é o seguinte: mudar a forma como pensamos, a forma como sentimos e a forma como agimos em relação às questões do envelhecimento, do nosso, dos outros. Portanto, é preciso fazer isto para que tenhamos, de facto, políticas públicas ajustadas àquela que é a longevidade que nós desejamos ter. E, portanto, este é o primeiro pilar que, no fundo, diz isto: é combater o idadismo, que é combater a forma como pensamos, a forma como sentimos e a forma como agimos em relação à idade. E não nos enganemos, vivemos, de facto, numa comunidade, numa cidade gerontofóbica, velhofóbica, em que há, de facto, um medo e um pavor de envelhecer. Esta é a realidade. E o que é que nós podemos fazer? E entronca aqui nas questões da educação. Para combater o idadismo, não sou eu que o digo, é a Organização Mundial de Saúde, dentro daquela que é a campanha O Mundo para Todas as Idades, existem 3 estratégias que são fundamentais. De facto, são as políticas públicas e a legislação, que devem ser devidamente pensadas e, acima de tudo, como diz o professor Alexandre Calas, que é um amigo nosso também, comum de muitos de nós, nada para nós sem nós. Ou seja, como disse a Paula Guimarães há pouco, está a ser desenhada uma estratégia para a longevidade, mas todos nós estamos um pouco com os cabelos em pé. Eu nem tanto, porque como tenho gel, portanto ele não fica em pé, mas a questão, o que é que vai sair uma vez que desconhecemos a auscultação que está a ser feita, as associações não estão a ser ouvidas, os técnicos especializados nestas áreas e que têm muito terreno e têm muitos quilómetros no terreno, que eu saiba, tenho falado com várias pessoas, ninguém foi ouvido, e portanto, este de facto, o prognóstico não é bom, mas de facto, portanto, legislação e políticas públicas é chave, e depois a questão da intergeracionalidade também já foi abordada, mas para mim a chave do sucesso está de facto na educação. E esta é uma dimensão absolutamente determinante. E por isso é que nós também defendemos que deve ser incluído, por exemplo, na educação para a cidadania, não a questão do combate ao idadismo puro e duro, não é isso, mas esta preocupação com a longevidade, a importância que todos temos, independentemente da idade que temos, que é isso que nós estamos a tentar fazer nas escolas, desde o primeiro ciclo até o ensino universitário, e quero dar esta nota também, dar os parabéns à CCDR Centro, portanto, à Comissão de Coordenação Regional do Centro, porque
organizou e dinamizou um concurso para alunos do ensino superior que eles designado Idadismo Zero, e que foram atribuídos os prémios da semana passada, e que de facto é muito relevante porque é na educação que está a chave, porque só aí é que nós conseguimos mudar a forma estereotipada e preconceituosa como lidamos com as idades. E esta questão que a doutora Paula disse há pouco também é bastante irrelevante, que é, nós não queremos de facto um choque entre gerações. Já tivemos essa ameaça quando a crise de 2008, 2009, portanto a crise do subprime, em que, não, a culpa é dos velhos que consomem os recursos, não, a culpa é dos jovens que são responsáveis e não querem trabalhar, não querem fazer nada. Nós não queremos isso. E por isso é que nós lutamos por um Portugal para todas as idades, tal como a campanha global da Organização Mundial de Saúde defende, um mundo para todas as idades. E a educação, Joana, para nós é de facto a chave. E dizer só o seguinte, mesmo para terminar, é muito interessante quando falamos, e eu tenho tido esse privilégio, depois, enfim, o trabalho fica para outras horas, e horas às vezes impróprias, mas de ir às escolas e estar nas escolas com meninos dos 6 aos 10 anos. E é inacreditável a forma como eles, positivo, ou seja, inacreditável do ponto de vista positivo, porque estes preconceitos não estão na cabeça deles muitas das vezes. Nós é que pensamos que estão, e portanto, quando falamos destas questões de quem é importante e quem não é importante, há esperança no sentido em que há problemas nas escolas, como é evidente, mas eles respeitam-se e, acima de tudo, também respeitam as pessoas mais velhas, seja os seus pais ou seja os seus avós. E isso é muito, muito, muito interessante. Agora, é preciso levar esta mensagem, de facto, às escolas, e que tenha esta lógica de não há idades mais importantes umas do que as outras. Todas as pessoas são importantes, independentemente da idade que tenham. Obrigado, Joana. Obrigada, José. Leire, partindo disto, a educação e a participação das próprias pessoas mais velhas nas decisões que as afetam, nas decisões que lhes dizem respeito, em última análise, podem ser consideradas como os melhores instrumentos de salvaguarda da nossa autonomia, mesmo num processo de cuidado, não é? Mesmo quando estamos ou possamos estar mais vulneráveis. ¿Es así o no? Es importante. Nosotros en la Fundación llevamos más de 15 años formando y capacitando a los equipos profesionales, porque el cambio de paradigma, los profesionales tampoco les han formado a los médicos, a las enfermeras, les han formado en un modelo tradicional, donde el profesional es el experto, la persona mayor es un sujeto pasivo que acepta un poco los tratamientos, las indicaciones. Entonces, nosotros nos encontramos que a los profesionales les cuesta mucho cambiar el rol. O sea, es decir, siguen siendo expertos en su materia, pero el rol en este cambio de paradigma donde la persona mayor es una persona con derechos, un sujeto de derechos que decimos, como profesional tengo que saber guiar, acompañar en lo que él decida. Se dice rápido, pero cuesta mucho en la práctica llevarlo. Entonces, nosotros trabajamos mucho la formación y la sensibilización a los equipos, porque muchas veces se sigue trabajando desde el familiar quiere que su padre o su madre haga tal cosa. El familiar pide que... Entonces, los profesionales tienen que tener herramientas para trabajar eso. Nosotros abordamos mucho la problemática de las contenciones, que muchas veces las pide la familia. La familia pide esto, esto y esto. Entonces, tenemos que trabajar con los profesionales porque antes se formaban para aprender a poner contenciones, ahora se tienen que formar para aprender a centrar el cuidado, ¿sí? Libre de sujeciones, nada más que eso. Obrigada, Leire. Aliás, obrigada a todos por estes inputs tão enriquecedores para a nossa conversa. Há aqui uma ou duas questões no chat que eu gostava de colocar antes de encerrarmos. Há aqui uma especificamente dirigida à doutora Paula Guimarães. Coloca a questão do Dr. Paulo Lourenço, se faz sentido a implementação de planos gerontológicos ao nível dos municípios. Paula, muito brevemente. Isso foi um tema que já se falou há um tempo, na mesma lógica. Eu acho que faz mais sentido falar em planos para a longevidade ao nível dos municípios, mais uma vez, porque não é apenas a questão da gerontologia. Portanto, fizemos essa evolução e acho que planos para os municípios no âmbito da intervenção da preparação para a longevidade e do apoio aos cuidadores faz todo o sentido. É mesmo urgente.
Muito obrigada, Paula. E agora uma questão aqui para todos, e acho que poderá ser até a questão que faz aqui o remate final. Pedia que respondessem e que deixassem uma frase, se assim entenderem, que fique como para reflexão de cada participante. Pergunta-nos a Bárbara Cordeiro se uma pergunta provocatória, diz ela, se não poderá um estatuto da pessoa idosa ser um meio para efetivamente garantir a efetividade dos direitos das pessoas mais velhas, um pouco como a existência de cotas da lei da paridade, para garantir a representação de género nos partidos políticos, mas pergunta também se um estatuto, em vez de um estatuto da pessoa mais velha, um estatuto da pessoa com vulnerabilidade era algo que faria sentido. Coloco esta questão a todos, pedindo que a utilizem como forma também de encerrar a vossa participação individual. Está bem? Muito obrigada. Mauro? Joana, aqui no Brasil nós temos uma tendência de criar o Estatuto da Criança e Adolescente, nós temos leis de proteção a pessoas com deficiência, né? Então nós temos uma legislação com esse olhar, a gente tenta buscar, né, a legislação específica. Mas eu considero que tem que ter leis genéricas, né? E tem que ter, sim, também leis específicas para poder garantir determinadas questões de ordem bem daquele nicho, né? Como aqui a lei da pessoa idosa, que alguma coisa a gente conseguiu introduzir para poder garantir pelo menos alguma coisa que ajudasse no ambiente no Brasil, principalmente compreensão do envelhecimento, o respeito necessário e alguma legislação também que pudesse dar algum amparo para aplicação de punição para quem viola o direito da pessoa idosa. Então, assim, eu considero que leis gerais são importantes, né? Por isso que nós falamos de Constituição e direitos humanos mesmo, né? Nós temos que garantir a manifestação de vontade das pessoas, o exercício da cidadania, mas alguns regramentos devem surgir para garantir a aplicação da lei, né? Eu acredito que, pelo menos no Brasil, tem dado resultado a gente ter leis específicas para públicos específicos também. Obrigada, Mauro. Salve então a Paula. Eu não quero ser utópica, mas eu acho que nós já temos legislação a mais. Nós precisamos, efetivamente, de arregaçar as mangas e começar a fazer e a implementar. E a legislação que nós precisamos não é de estatutos, é de portarias e despachos normativos. É mesmo uma coisa muito prática, mesmo para começar a fazer. E, portanto, é menos mal se fosse o Estatuto da Vulnerabilidade, mas eu também não concordo com a Lei da Paridade, porque acho que não é por aí que nós mudamos as coisas. Nós temos que mudar as coisas pelas práticas, pela educação, não é com os estatutos que nós lá vamos. E já temos estatutos que cheguem a Portugal. Ninguém os conhece, ninguém os aplica e, portanto, não servem para nada. Portanto, a minha esperança é que as pessoas conheçam a lei que já existe e, acima de tudo, demos passos eficazes para a sua transformação em realidade. E muito obrigada pelo convite, gostei muito. Obrigada, Paula. E agora vamos, se calhar, aqui inverter, estou a ver-vos de outra maneira, portanto, Leire, para fechar, por favor. Está me ouvindo? Não sei se a Leire me ouviu, mas se calhar passávamos... Leire, consegue ouvir-me? Não, vamos passar ao João, então, que está pronto para responder. Muito bem. Gostaria de agradecer, né, esse debate. Acredito que deveria existir mais debates como esse, né, nesse momento tão importante e histórico para Portugal e para o Brasil também, né? Acredito que a gente conseguiria fazer aqui muitos eventos para tratar sobre esse tema. Apenas como mensagem final e como feedback, eu acho que uma fase inicial, né, de consolidação do estatuto próprio de vocês, a leitura que eu faço da experiência brasileira para o contexto português, ele é de cautela, para não permitir que uma possível judicialização, né, da velhice que aconteceu aqui no Brasil, né? Então, Portugal tem a chance de focar em instrumentos de criação de rede, por exemplo, focar na mediação, né, na questão dos cuidados que foi levantado aqui, antes que chegue a agressão e antes que chegue
a tutela do Estado. Então, para encerrar, eu acho que a gente precisa recordar esse objetivo também do direito, né? E no que se refere ao envelhecimento, que é garantir o envelhecimento digno, né? Não é um conceito estático, o envelhecimento digno não é um conceito estático, ele percorre o direito da autonomia, à visibilidade e ao afeto, né? Que foi mencionado aqui, ao cuidado humanizado. Então, a lei ela deve servir, é claro, né, para proteger a sua vida e todas as fases da vida em sua plenitude, sem querer ser aqui utópico, né, doutora Paula? Mas esse diálogo entre Brasil e Portugal que permita a gente construir também um diálogo que é um solo fértil, né, para nós construir caminhos, de repente, diferentes daqueles que estão impostos pelo nosso Estado, pelo nosso poder. Eu acredito muito no poder da rede de proteção, eu acredito muito na questão de desenvolvimento dessa temática. Eu acho que está no momento, né, a gente está falando também da internacionalização dessa temática. Nós temos aqui na América, nós temos a Convenção Interamericana dos Direitos da Pessoa Idosa, que o Brasil ainda não ratificou, então temos também trabalhado para que tenha essa ratificação e, possivelmente, no futuro, uma Convenção Internacional das Pessoas Idosas, Direitos Humanos das Pessoas Idosas, que está já com grupos formados, né, na ONU. Então, nós temos também esse avanço da internacionalização do envelhecimento, da proteção, né, dos direitos humanos da pessoa idosa, que eu acho que também vai impactar tanto os países em desenvolvimento e os países já desenvolvidos. Obrigada. José, passávamos então a palavra para as notas finais e resposta a esta pergunta, se também quiseres dizer alguma coisa. Eu começo por dar também aqui uma nota relativamente ao que a Leire tem estado a falar, porque eu não sei se ficou claro quando falamos de contenciones. O que é que nós estamos a falar muito, muito rapidamente? Estamos a falar de amarrar pessoas ou sobremedicar pessoas. E estamos a falar, portanto, de contenções mecânicas ou contenções farmacológicas que, obviamente, desrespeitam os direitos humanos, que respeitam aquilo que é o direito das pessoas, neste caso mais velhas, porque não são só as pessoas mais velhas que muitas vezes são submetidas a este tipo de práticas, eu arrisco-me a dizer medievais, porque até já existe uma portaria, só que ela é desconhecida. Foi feito um inquérito aos enfermeiros e 70% a 75% dos enfermeiros desconhecem a portaria, portanto, a questão é esta, não é? E nesse sentido, percebendo a gravidade da situação, nós temos vindo a trabalhar também com a Fundação Cuidados Dignos, porque é isso que nós procuramos fazer, trabalhar em parceria, em rede, com entidades com as quais nos vamos identificando e com quem vamos conhecendo as pessoas, exatamente para poder mudar, e sabemos que não se muda com o estalar de dedos, as más práticas e tentar trazer as boas práticas. E nesse sentido criámos um projeto que se chama Cuidar Sem Amarras, em parceria com a Fundação Cuidados Dignos, que é de Bilbao, e que a Leire está aqui a representar, exatamente com esse objetivo, que é tentar mitigar, eliminar o mais possível o amarrar pessoas ou sobremedicar pessoas, porque efetivamente é uma forma de maltrato brutal e de coartar completamente aqueles que são os direitos das pessoas, neste caso, mais velhas. Há um sinal bastante positivo, porque vai entrar, se ainda não entrou, vai entrar uma petição exatamente para a eliminação das contenções, com o trabalho da enfermeira Carmen Garcia, gostaria também de sublinhar. Mesmo agora, para terminar, na verdade, aquilo que nós percebemos é que se não houver visibilidade, não há prioridade e não há mudança. E hoje, este encontro que aqui estamos a ter, e com as pessoas também que estão do outro lado a assistir, conseguimos dar visibilidade a um tema que efetivamente continua muito invisível. Muitas vezes porque a comunidade o invisibiliza, mas também porque nós, muitas vezes no idadismo autodirigido, também nos vamos retirando da vida da comunidade. E creio que esta discussão e este debate, com pontos em que convergimos, pontos em que divergimos, que é o normal, e isso é absolutamente saudável, é determinante para podermos alterar aquela que é a realidade que não é boa em Portugal, relativamente àquele que é o olhar estigmatizado e estigmatizante em relação às pessoas mais velhas. E por isso também, para que essa visibilidade possa aumentar, dois dos objetivos que nós na Associação Stop Idadismo temos são a criação de uma campanha nacional, portanto,
espero que nessa dita estratégia para a longevidade possa estar contemplado pelo menos uma campanha nacional que chama a atenção para estes temas e, neste caso, da urgência que é, volto a dizer, mudar a forma como pensamos, sentimos e agimos em relação às pessoas mais velhas, mas também em relação às pessoas mais novas, ou seja, que de facto a idade saia daquilo que é o desrespeito pelas pessoas. E, logicamente, e referindo novamente para mim, é uma pessoa que é um farol, e que inclusivamente é o nosso embaixador, que é o professor Alexandre Kalash. Ele também diz muitas vezes, inspirado em Angela Davis, que é uma lutadora, é uma ativista contra o racismo, que é o seguinte: não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. Neste caso concreto, também, para terminar, não basta não ser idadista, é preciso ser anti-idadista. E para ser anti-idadista, isso implica, de facto, ação. Uma ação individual, uma ação da comunidade e neste caso concreto, uma ação política. E é preciso, efetivamente, que quem nos dirige, neste contexto e noutros, que perceba que é, de facto, estratégico mudar a forma como olhamos para as pessoas mais velhas e que elas fazem parte da nossa comunidade e, por isso, retomando, faz pouco sentido falar, como disse a doutora Paula também, em voluntariado sénior, inclusivamente em turismo sénior. Eu uma vez disse, mesmo para terminar, quem quer promover turismo, não diga que vai promover turismo sénior, porque isto faz muito pouco sentido. É um turismo e as pessoas acabam por fazer e ter as opções que querem, não precisam que ninguém as coloque em gavetas, em autocarros específicos, com etiquetas junto à matrícula, pronto, vão aqui pessoas com mais do que X idade. Não é nada disso, isso não faz nenhum sentido e estamos constantemente a agravar este preconceito e este estereótipo que está enraizado em nós, e eu digo sempre isto porque eu próprio sou idadista, acredito é que estou em desconstrução e que o meu filtro começa a apertar no sentido de ser cada vez menos idadista, e estas conversas ajudam-nos nesse sentido. Por isso, muito obrigado e obrigado também a quem está connosco do outro lado e que nos tem estado a assistir. Um bom dia. Obrigada, José. Leiro, uma mensagem final tua da Fundação Cuidados Dignos. Bueno, solamente para cerrar un poco la pregunta del chat, si el estatuto puede ser como una medida, el tema de los porcentajes de la ley de paridad de hombres-mujeres. Me estaba acordando ahora que también con tema de discapacidad, también hay países que legislan con porcentajes de personas con discapacidad que incorporamos al mundo laboral, ¿no? Es cierto que puede ser una oportunidad para que las personas con discapacidad se incorporen a trabajar y damos cumplimiento a un porcentaje, pero por sí solo esa medida no es suficiente para que se haga el cambio que estamos hablando con profundidad. Nosotros, a lo largo de la trayectoria que lleva la Fundación, son muchos años los que trabajamos para que se produzca un cambio cultural dentro de los equipos, ¿sí? No solamente con un curso o con una formación, no es que de un día para otro cuidemos distinto, sino que la palabra transformación tiene dos componentes, uno de cambio y otro de conservación. ¿Qué queremos conservar? ¿Qué queremos cambiar? Entonces, por eso los procesos de transformación cultural llevan su tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que instancias como estas, que nos invitan a conversar y a reflexionar, que creo que es un poco también el ejercicio que tenemos que hacer para poderle dar un impulso a todo lo que estamos abordando ahora con respecto a los derechos de las personas mayores. Muito obrigada a todos, muito obrigada a todos os que estão a assistir-nos. Eu gostava de agradecer de uma forma mesmo muito sincera aos nossos oradores convidados pela qualidade das suas participações, pela sinceridade, pela frontalidade. Isto é a democracia em exercício direto e pleno. E é tão bom ouvir pessoas que não pensam exatamente da mesma forma que nós, para termos, penso eu, a inteligência de refletir sobre isso e a ainda maior inteligência de muitas vezes podermos mudar de opinião. Obrigada também a todos aqueles que nos acompanharam, pelas questões, pelo tempo que dedicaram a este tema. Fica muito claro, penso eu, que este é um debate muito exigente. Não há respostas simples, mas é um debate absolutamente crucial e tem que se fazer. Esta foi apenas, assim espero, a primeira sessão do ciclo de conversa JPAB Longevidade. Nós quisemos propositadamente fazê-la assim sobre um tema chapéu. Vamos ter muito mais conversas, vamos afunilando. Espero que numa delas possamos abordar muito mais diretamente o tema das contenções, se calhar num contexto do cuidar com a humanidade, não é? Em tudo o que isso implica. E daremos novidades em breve sobre essas sessões e sobre os temas que propomos tratar. Muito obrigada a todos, um bom fim de semana e
E Obrigada. Vem aqui. Obrigada. Boa tarde.